Amém? Diz assim, Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Feche teus olhos, olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, por estar aqui com o teu povo, Senhor, e agora mais uma vez te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, para que possamos alcançar corações sábios e sermos mais que vencedores em tudo, em nome de Jesus. Amém? Davi, no Salmo 51, ele fala, porque Davi estava precisando muito da presença de Deus, então todos nós precisamos, mas naquele momento ele estava sentindo muito necessitado, porque ele havia cometido alguns erros, Deus havia perdoado, mas ele mesmo assim ainda se sentiu fragilizado, porque ele conseguiu reconhecer o tamanho do erro que ele teve. E aí ele pede a Deus, né, que criasse nele, né, um coração puro, que o purificasse dos pecados, um espírito reto, uma mente renovada. Mas ele fala o seguinte: Senhor, eu estou pedindo perdão pelos meus pecados, eu estou pedindo ajuda, que o Senhor não retire de mim o teu espírito, e que o Senhor me mantenha com o espírito voluntário, como eu sempre fui, porque Davi sempre teve um espírito voluntário. Você vê que ele cuidava das ovelhas do pai, e ele tinha um espírito o quê? Voluntário. Fala com o irmão que está certo. Ele não era preguiçoso. O preguiçoso não tem espírito voluntário. Quem entendeu bem aqui? O egoísta também não. Então ele cuidava das ovelhas de quem? Do pai. E ele era fiel. Tanto era fiel que ele colocava a vida em risco quando um leão ou um urso vinha tentar arrebatar uma ovelha. Ele enfrentava da maneira dele, da forma dele, para poder socorrer o leão, socorrer a ovelha do leão e do urso. Porque quando nós somos testados naquilo que não é nosso, somos testados naquilo que não é nosso, com certeza Deus vai te abençoar com aquilo que é teu. Deixa eu ser bem claro que minha avó sempre falava o seguinte: olha só, que é interessante, ela falava assim: as coisas dos outros você tem que cuidar com mais responsabilidade. É ou não é verdade? Né? E sabe o que Jesus fala? Se você não for fiel às coisas alheias, quem vos confiará as vossas? Então Deus tem algo especial para você. Quem crê nisso aqui? Fala comigo assim: Deus tem uma porção de bênção e prosperidade para a minha vida. Mas Deus só concede, como Jesus falou, quando eu sou fiel nas coisas alheias. Você sabia que hoje em dia as pessoas, né, geralmente as empresas não usam muito mais os próprios carros das próprias frotas. Elas alugam um carro com o motorista. Já reparou isso? Sabe por que a maioria faz isso? Porque quando o motorista dirigia o carro da frota da empresa, o que ele fazia? Tinha cuidado ou não? Não. Que vergonha, né? É ou não é verdade? Isso é uma vergonha. Porque você via a pessoa passar no quebra-mola de qualquer jeito, no buraco de qualquer jeito, e quando é o carro dela? Só falta descer para poder ficar mais leve e ele pegar o carrinho e passar empurrando. É ou não é verdade? É ou não é, gente? O ser humano é complicado, né? Lava o carro, a poça de lama, ele dá a volta em 3 quilômetros para não passar na poça de lama. Mas quando não é dele, quer nem saber se tem buraco. Mas Jesus fala isso, ele fala: se vocês não forem fiéis nas coisas alheias, quem vos confiará as vossas? Então significa que Deus tem uma porção de bênção e prosperidade para cada um de nós. Tem tua conta. Mas ele só pode confiar se nós formos o quê? Fiéis e tivermos o espírito voluntário pronto para cuidar bem daquilo que é do papai. Afinal de contas, todos nós somos mordomos, ou seja, administradores daquilo que é de quem? De Deus. A casa que você mora é Deus que te abençoou. Quem está entendendo aqui? O trabalho que você desenvolve com as suas mãos, seja lá de quem for a empresa, também é do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Afinal de contas, alguém planta arroz aqui? Não? Não tem nenhum plantador de arroz aqui, não? Alguém cria gado aqui? Também não? Alguém planta soja? Mas frita lá um bolinho de vez em quando em casa? Quem come feijão com arroz aqui? Feijãozinho gostosinho aqui? Alguém cultivou para você comer. Deu para entender bem? Tudo. As pessoas falam de ecossistema, mas na realidade tudo está conectado. Você não planta, você nem colhe, mas você come e se alimenta todo dia que alguém faz. Entendeu bem? Então, aquela pessoa que está produzindo, se produzir bem, mas o motivo dela é que ela está ganhando dinheiro, não importa, mas ela está sustentando a gente. A motivação que Deus usou para que ela fizesse aquela produção, não me importa. O que importa é que eu e você estamos sendo alimentados com isso. Amém? Né? Existem irmãos aqui que são motoristas, tudo bem, trabalham até em coletivos, mas todo mundo aqui pode pegar o seu ônibus e o seu Uber, e nem todo mundo. Alguém tem ônibus aqui, gente? Não? Não? Mas pega o ônibus de vez em quando? Pega? Alguém está pilotando, tá ou não está? E alguém faz a manutenção daquele ônibus. Então, todos nós precisamos sermos fiéis naquilo que Deus nos coloca, porque nós servimos uns aos outros. Então, quando Deus vê que o servo dele está servindo bem, Deus pega a porção dele e coloca na mão dele, da família dele. Abençoa aquela família. Agora, quando nós não fazemos isso, como é que Deus vai confiar? Até cair a ficha. Entenda uma coisa, Deus ama a prosperidade dos seus servos, mas Ele precisa confiar nos seus servos. Que você vai ser capaz, vai ser talentoso, vai ser diligente, vai ser fiel. Amém? Glória a Deus, e vai parar de ficar reclamando da porta que Deus te abriu. Não acontece isso às vezes, gente? A gente está orando por uma porta aberta, aí Deus abre a porta, daqui a pouco está fazendo o quê? Misericórdia. É muito trabalho, quem aguenta aquilo, gente? É ou não é, gente? Não é? Aí se o patrão pede alguma coisa a mais, aí desgraçou tudo. Lá vem esse avarento infeliz. Você não pediu a porta para Deus, Deus está testando você, meu filho. Amém? Deus está olhando para você, é prova das suas mãos. Davi cuidava das ovelhas dele. De quem? Era fiel, diligente, responsável. Pronto. Aí Deus tira Davi dali e coloca no palácio. Deu para entender bem? O palácio era dele? Não, era de quem? De Saul. Mas ele servia bem? Servia. Antes era o pai que cuidava com todo carinho, que era o pai dele. Agora era Saul que começava a perseguir e queria até matar Davi. Davi deixa de assistir Saul? Não. Deixa de servir Israel? Não. Deixa de ser dirigente? Não. Por isso Deus concedeu a ele aquilo que já era dele. Deus tem uma promessa para mim e para você, mas eu preciso entender como eu vou me comportar até essa promessa chegar na minha vida. Isso tudo é teste. Tudo é prova. Como você se comporta que vai determinar aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Aonde Deus vai te colocar. Olha como ele fala, né, dos talentos. Aquele que tinha 2 e 5 multiplicaram. O que ele fala? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vou te colocar onde? Sobre o muito. Se eu for fiel naquilo que Deus coloca hoje, Ele vai multiplicar aquilo que está na tua mão. Amém? O próprio Senhor Jesus diz isso, eu estou fazendo essa introdução. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: nós somos os ramos, Ele é a árvore, é a videira. Então, toda a vara que está nele, que dá fruto, Ele limpa, olha só, para que dê mais o quê? Frutos. Cada vez que eu e você damos frutos, nós vamos frutificar com mais qualidade e quantidade. Quem quer frutificar com qualidade e quantidade aí? É o que Deus deseja para a tua vida. Mas eu preciso entender que o Senhor quer me abençoar. Amém?
Quer ver uma coisa? Você precisa ser útil, você precisa ser indispensável. Porque quem é dispensável já está falando a palavra. É o quê? Quem já jogou bola aqui? Os homens aqui, né? Eu também jogava muita bola, mas era muito ruim. E aí o que acontece? Claro que a gente levava a bola para o campo, senão ia ficar barrado. Mas o que acontece? Aí tinha lá 2 amigos que iam tirar o time, concorda comigo? Não era assim? Tanto de um lado, tanto do outro, de acordo com o campo, era 5, 7, 7, não importa. Aí eles começavam a escolher pelos piores e pelos melhores. Porque os melhores eram indispensáveis. Se sobrasse vaga, pega aquele ali. É assim ou não é, gente? Hein? É assim. Ou então vai para o gol. Nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. Deus te capacitou para algo, eu não sei o quê, mas seja indispensável naquilo que Ele te capacitou. Porque vão precisar de você e Deus vai falar, Ele está aqui, pode levar que é bom. É ou não é? Não tem melhor relações públicas, né, recursos humanos do que o céu. Ele sabe aonde tem uma vaga e sabe os filhos que Ele tem, é ou não é verdade? Sabe, no esqueminha legal, ó, ele faz o link. Senhor, me ajuda aí. Ele fala, meu filho, mas está preguiçoso, não dá para botar ele não, que ele tem muito trabalho. É ou não é? Mas eu quero ali, porque ali é bom, vai dar muito recurso para mim, para minha família, mas meu filho nem se preparou. Como é que eu vou colocar você lá? É ou não é verdade, gente? Amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fala assim na terra como no céu, né? Claro que o contexto é outro, mas o Senhor fala com clareza ali que na tua capacidade Ele te confia determinado número de talentos. Ele não vai te dar talentos com a capacidade que você não tem. Tanto que Ele fala assim, eu distribuo 1 talento para um, ou 2 para outro, e 5 para outro, e aí com clareza, de acordo com a capacidade de cada um. Ele não pegou 5 talentos e colocou para aquele que Ele deu 1. Porque o que Ele deu 1, nenhum multiplicou. Fala que o irmão, Deus não quer desperdiçar nada. Se liga aí, meu irmão. Eu vou provar aqui para você, isso já está mais que provado, mas na multiplicação dos pães, que é importante a gente entender isso, 5.000 homens foram mulheres e crianças, e o Senhor, com compaixão, já havia curado, libertado o povo, ensinado, e agora não queria despedir o povo com fome. Ele falou, tenho compaixão, quero alimentar esse povo, senão eles vão desfalecer por aí pelo caminho, já estão há 3 dias comigo. E aí o discípulo dele disse, Senhor, mestre, onde a gente vai arrumar pão para todo mundo? Aí chegou um, né? Olha, tem aqui um garoto, um rapaz, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Garoto abençoado, não é verdade? Não sei o nome dele, mas com certeza o céu conhece o nome dele. E aí, o senhor me dá aqui, manda todo mundo sentar aí. 50 e 50 os grupos, né? Fala com o irmão que está falando assim, Deus é organizado, tem logística no céu. Não sou organizado, sou todo estabanado. Meu Deus do céu, vai comer pão e peixe, sem problema. Você só não vai ser usado para distribuir pão e peixe. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Deus não vai te deixar com fome. Agora, te dar recurso para você distribuir, Ele não vai fazer isso, que Ele não vai desperdiçar. Amém? E aí, depois que o Senhor Jesus dá graça ao Pai, que é o mais importante, né? Porque senão Ele não multiplicaria, todo mundo se alimenta, come, cheio, e o Senhor Jesus fala assim, recolha o que sobrou, para que nada se perca. Isso é sério. Fala com o irmão que está falando, Deus não gosta de desperdício. Faz uma panela de arroz, come você e sua esposa e estraga o restante. É ou não é verdade? Eu sei que adolescente é um problema. Ele não apaga a luz de jeito nenhum, porque ele não paga. É ou não é verdade? Só quando ele começa a pagar que ele faz o quê? Lá em casa é assim. Às vezes a gente vai na casa dos filhos mais velhos hoje, aí está lá os quartos tudo escuro. Eu falo, o que houve?
Ué, lá em casa era igual uma árvore de Natal quando estava lá. Tudo aceso, parecia até, né? É assim ou não é, gente? Não é verdade? Não é? E aí, quando começa a apagar, o que ele faz? Começa a apagar. Né? Então, até aquilo que é do teu próximo, presta bem atenção que isso aqui é muito sério que eu vou falar com você agora. Até aquilo que é do teu próximo, ou seja, do patrão ou do próximo, quando você desperdiça, você não colhe nada. Porque se Deus tem uma cota para cada um, e se você desperdiça o que é dos outros, Deus tira da tua cota de alguma forma e dá para o outro. Isso é muito espiritual. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Deu para sacar aqui? Né? Então, é importante a gente entender tudo aquilo que você poupa. Jesus falou, recolhe o que sobrou para que nada se perca. Aí você fica imaginando, Jesus não gastou um tostão para fazer aqueles pães. O trabalho que ele teve foi usar o poder maravilhoso dele, mas mesmo assim, ele não quer desperdício. Glória a Deus. Amém? Isso não quer dizer desperdício, é uma coisa, cuidado com a avareza. O avarento é uma praga. O avarento, ele usa qualquer coisa para poder não ajudar o próximo, não socorrer o próximo, não ser dizimista e ofertante. Quem entendeu aqui? Ajudar o próximo é investimento. Olha só o que diz o provérbio. Aquele que dá ao pobre, socorre o pobre, empresta para Deus. Não existe banco melhor do que Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Que ele socorre o pobre e empresta a Deus. Paulo diz assim, onde o irmão pregou, que espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha essa coisa maravilhosa. Quando eu sou dizimista ou ofertante, a janela do céu se abre e desce bênção o quê? Sem medida. Então, socorro ao pobre. Honrar a Deus, como foi pregado aqui, não é desperdício, não é gasto, é investimento. Gasto é com a pizza, com quem entendeu aqui, não é? É que depois tem que correr para poder queimar a caloria da pizza, para poder não ir para a barriga, não é verdade, né? É ou não é? Não é, Maradinha? Né? É claro que aquilo que você vai se alimentar com a tua família é bênção para você, né? Eu estou brincando. Mas tem gente que desperdiça aquilo que Deus deu e não pode desperdiçar. Amém? Isso é muito importante. Então nós vemos que o Senhor, Ele deseja te prosperar e Ele mostra aqui que na realidade nós precisamos também do nosso coração. É isso que eu quero falar com os irmãos aqui agora. E essa foi a parte prática, objetiva. Mas o nosso coração, ele fala muito mais alto do que as nossas atitudes. Quem entendeu a primeira parte aqui, né? Complemento até do irmão. Essa é a primeira parte. Efetivamente, nós formos diligentes, formos generosos. É, não é verdade? Deus, ele vai fazer o quê? Vai prosperar a tua vida. Porém, quando se trata de Deus, meu relacionamento com Deus, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. E aí eu preciso falar com os irmãos. Todo mundo conhece aqui a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador e foi, ao cabo de dias, apresentou uma oferta ao Senhor. Fez um sacrifício ao Senhor. E aí veio Abel, pegou o melhor das suas ovelhas e ofereceu a quem? Para Deus. A Bíblia diz que Deus não atentou para a oferta de Caim e nem para Caim. Fala comigo assim, a oferta de Caim fez com que a oferta fosse rejeitada junto com o dono da oferta. Mas atentou para a oferta de Abel e para quem? Para Abel. Deus vai e faz uma pergunta. Por que teu semblante está caído? Pai, por que ele está caído? Se você procedesse de maneira correta, não seria aceito? Então, presta bem atenção que isso é muito importante também aqui. A nossa oferta não é para servir a Deus. A nossa oferta é a nossa aproximação com Deus. Quem entendeu bem aqui? A Bíblia, Deus fala com clareza. Você seria aceito. Quem seria aceito? Caim.
um presente que a gente dá para alguém, uma aproximação entre aquelas duas pessoas. Deu para entender bem aqui? A gente precisa ter muita clareza com isso. Não é simplesmente, vou dar alguma coisa. Amor, pega meu cartão ali e vai para ali. Não, eu tenho que entender que eu faço isso com a minha esposa porque ela é a minha esposa. E eu quero, de alguma forma, honrar a minha esposa com aquilo que eu tenho. Quem entendeu bem aqui? Quando ela faz, como ela pregou aqui essa semana, sobre a mesa posta, que ela acorda pela manhã, faz aquele café maravilhoso e coloca a mesa para mim, ela está me honrando. É uma oferta que ela faz com os talentos dela para a minha vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quando eu chego em casa, que a casa está toda perfumadinha, gostosinha, é uma oferta que ela está fazendo para mim. Amém? Estou sendo claro ou não, gente? Então, quando eu recebo meu salário, a maioria das mulheres também trabalham, mas no caso, né, o homem deveria ser o provedor. Quando o homem ele supre as necessidades da casa e a necessidade da esposa, ele está honrando a esposa. Isso é uma aproximação entre eu e ela. Entendeu bem, gente? Então, seja o meu serviço ou recursos que eu disponibilizo em prol de alguém, eu estou me aproximando daquela pessoa. Um presente significa isso, oferta significa isso. Eu estou querendo ser aceito por aquela pessoa. Nós somos convidados para determinado lugar, uma festa de casamento, sei lá o que foi. Quando você escolhe um presente, você escolhe pensando naquela pessoa. De acordo com as tuas posses, você vai fazer o teu melhor porque você estima aquela pessoa. Amém? Fui claro aqui? Então, a minha estima vai determinar o presente que eu vou dar. A gente fica, o que fulano precisa? É assim ou não é? É ou não é, gente? O que ele necessita? Ih, fulano é abastado, não precisa de nada como o nosso Deus. Então, como é que eu vou agradar ao Senhor? Com o meu coração voluntário para Ele. Ele precisa de alguma coisa? Não. Mas quando Ele me vê, eu fazendo tudo que eu posso para o agradar, aí Ele me aceita. Quem que é aceito pelo Senhor aqui? Entendeu bem? Ele me aceita. Então, Caim também fez um sacrifício, mas Deus não recebeu o sacrifício dele. Então, nem todo sacrifício Deus aceita, nem toda oferta Deus aceita. Que é isso, pastor, que o senhor está falando, então que eu não preciso dar? Não, isso é contigo, com Deus. O que eu estou dizendo é que você tem que fazer da maneira correta, o teu coração tem que estar no lugar correto, ou seja, em Deus, como foi falado aqui, honrando ao Senhor, pelo que Ele é. Seja lá qual for a oferta, como foi falado aqui da viúva, pode chegar, mas eu só tenho R$1. É isso que você tem? Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Faça com alegria. Não, eu posso dar mais, então eu vou fazer o quê? Porque o que vai fazer diferença não é o valor, mas é como você faz a oferta. Você vê que Caim fez uma oferta. O que é uma oferta? Algo bem definido, não é verdade? Já Abel deu o melhor. Deu o melhor. Então, não faça isso da tua vida, uma rotina. Todo mês eu chego e entrego o dízimo como se fosse algo corriqueiro. Não faça isso. Não faça isso, não vai valer a pena. Quem entendeu o quê? Não vale a pena. Deus quer que você suba de nível. Para subir de nível tem que ser com o coração que voluntário, com amor, com carinho, o teu serviço a Deus, teus talentos, o trabalho, tua oração pelos irmãos, pela igreja, se disponibilizar para fazer a obra, tudo tem que ser com o quê? Com um coração voluntário. Por isso que Davi pede, sustente com coração voluntário. Quando Davi vai fazer uma oferta lá em 1 Crônicas 29, diz assim, ele diz assim, Senhor, porque quem sou eu, quem é o meu povo para te dar voluntariamente todas essas coisas, porque tudo vem de ti, das tuas mãos, te damos. Ou seja, ele tinha consciência de que tudo vinha de Deus, mas que ele fazia isso de maneira voluntária. E olha só, Davi ora e fala o seguinte, Senhor, mantém o coração do povo voluntário, assim para sempre. Ele pede para sempre. Ele não pede só, hoje, não, ele pede para sempre. Por isso que ele também pede. Então ele fala aqui, né?
Mantém-me com um coração voluntário, Senhor. Ele fala aqui, ó. Deixa eu ver. Ele diz aqui em 1 Crônicas 29, ele orando para o povo, porque já havia escrito esse salmo, e ele diz assim, ó, coisa maravilhosa. Aqui. Ele fala aqui no versículo 17, 1 Crônicas 1, 29. E bem sei eu, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente de todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que aqui se acha, voluntariamente te deu. Aí ele ora, no versículo 18, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no interior dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Ele faz isso de maneira voluntária e se alega porque o povo faz de maneira voluntária, porque ele sabia que disso provinha a prosperidade, e depois ele ora, mantém o coração do povo assim. Fala com a pessoa, somente com o coração voluntário nós podemos dar uma oferta ao Senhor de amor e que alegue o coração dele. Estou sendo claro aqui, irmão? Não empurrado. Sabe? Vou fazer alguma coisa na igreja empurrado. Já falei isso aqui outras vezes. A pior coisa que tem é trabalhar com pessoas de má vontade. É ou não é verdade? É bom ou é ruim, gente? Hein? É horrível. É melhor não ir, não é verdade? Melhor não vai, não vem não. Porque atrapalha, tira teu humor, né? Tira tua satisfação. Tudo que pede, para quê? Como é que é, pastor? Tem que ser agora? Não, filho, não tem que ser agora nem nunca mais. É ou não é? Nem nunca mais, por favor. É ou não é verdade? Amém? Então, Davi tinha um coração que voluntário, que no Salmo 51, ele pede seu sustento com espírito voluntário, olha só coisa maravilhosa. E ali ele olha que ele deu voluntariamente, e agora ele vê que o povo dá voluntariamente, por isso ele se alegra, e ele ora a Deus, Senhor, mantém esse povo com coração voluntário. Porque Caim foi rejeitado, mas Abel foi aceito. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então não é qualquer sacrifício, seja de oferta de recursos, seja do teu trabalho, né, do teu louvor, que Deus vai aceitar. Não é assim, não funciona. Uma outra coisa, além da voluntariedade, do coração grato e honrado, a gente precisa entender que também tem que ser debaixo de submissão e obediência. Fala comigo assim, a minha oferta, o meu trabalho, os meus talentos precisam ser involuntários. Mas além da voluntariedade, tem que ser debaixo de obediência, que é muito difícil isso também. Obediência e submissão. Nós vimos um caso desse, onde nós fizemos até, o meu irmão falou muito bem sobre isso ontem, o caso de Saul. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem através do profeta Samuel para ele combater com os amalequitas, eu já falei isso aqui para os irmãos, e ele vai ter uma grande vitória com os amalequitas, eles arrasam aquela nação, e aí Deus fala o seguinte, mas eu não quero que você pegue lá nem ouro, nem prata, nem o gado que está lá, era muita prosperidade. E aí o que acontece? Que era lógico que você vencia uma nação, o que acontecia? Os despojos, a riqueza daquela nação passava para quem vencia. Então era ilógico não levar tudo aquilo. Estou sendo claro aqui? Era incompreensível, né, alguém deixar todo aquele gado, aquele ouro, aquela prata lá. Estou sendo claro, gente? É incompreensível, não cabe na cabeça de ninguém. Mas o que o profeta falou para Saul? Não toca em nada, deixa tudo para trás. Eu queria que você falasse com o irmão bem claro, assim, fala com ele. A tua obediência a Deus não requer compreensão, mas submissão. Essa é a parte mais difícil, tá, gente? Porque a gente não está entendendo, né?
então fica na desobediência. É ou não é? Porque, na realidade, é um tal de... Não é só questionar, não. Questionar você pode questionar. É não aceitar a resposta que Deus te dá. Quer ver uma coisa? O Trump, eu achei legal isso. Legal que eu estou falando no sentido da resposta que ele deu para poder dar uma cacetada na gente. Ele falou assim, por que o senhor taxou o Brasil em 50%? Sabe qual foi a resposta dele? Porque eu posso. Bem grosso e objetivo e arrogante. Qual a explicação que ele deu? Hein? E é mentira isso? Então, taxou porque eu posso. Com Deus, aí com uma pessoa humana, você aceita porque, na realidade, a pessoa pode, hoje tem um poder limitado, que é de homem, mas pode. Aí Deus que pode tudo, você, por que Deus? Não, eu preciso saber, preciso que eu me revele também. Revelou para a irmã, porque não vai... Não, gente, vamos raciocinar que não dói, é ou não é verdade? Amém? Amém? Por que eu tenho que perdoar? Porque Deus fez o quê? Mandou perdoar. É só isso. Amém? Glória a Deus. Por que eu tenho que ser dizimista e ofertante? Por quê? E Deus mandou. Ponto. Acabou. Está sendo claro aqui, gente? Amém? Então, a palavra estava ali. Aí Saul vai e poupa, ouve o povo. Fala, não, Saul, para de história, vamos deixar esse negócio aí, não, vamos levar para lá, rapaz. Aí, quando ele vem chegando, Samuel fala, que loucura é essa que você fez? Não, fiz tudo que Deus mandou. Fiz tudo que Deus o quê? Mandou. Bicho sem vergonha. A pessoa, quando erra, a primeira coisa que tenta fazer é o quê? Se justificar. Não, boizinho, não, mas tu poupou, é que o povo, ele falou o seguinte, vamos levar para fazer um sacrifício a Deus. Aí o que Samuel fala? Deus, por acaso, se agradaria tanto em sacrifício que se obedeça a sua palavra? Por isso que eu estou falando, fala que o irmão está falando, nem todo sacrifício vai agradar a Deus, a não ser o que está debaixo de obediência. Está em desobediência, Deus não aceita, meu irmão. Pastor, então o senhor não vai aceitar? Eu não estou vendo quem está colocando nada aqui, mas eu digo que para a pessoa não vai resolver. Não vai funcionar. Não está debaixo de obediência, está debaixo de rebeldia. Está servindo a Deus com o princípio do diabo, rebeldia. Deu para entender bem? Deus não aceita, para a pessoa não tem proveito. Tem que estar debaixo de obediência. Está debaixo de obediência, a oferta é aceita. Não está, não é aceita pelo Senhor. Ele ainda fala aqui, a pancada é bem grande, tá? Que ele dá aqui, ó. 1 Samuel 15, olha para mim. Quem puder, olha o que diz aqui. Já vou terminar, gente, tá? 9 minutinhos. Ele diz aqui, ó. 15, 22. Tem porventura o Senhor, 1 Samuel 15, 22, tanto prazer em holocausto de sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, né, aquele que é obstinado, é como iniquidade de idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Deus, o Senhor rejeita você hoje. O que eu quero dizer com isso? Nós sacrificamos para que Deus nos aceite, mas esse sacrifício tem que ser voluntário e debaixo de obediência. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem entendeu essa mensagem aqui? Amém? Fala comigo. A minha oferta e o meu sacrifício tem que ser voluntário, com gratidão e debaixo de obediência. Senão não vai funcionar. Glória a Deus. Amém? E o Senhor Jesus, para a gente encerrar, a minha oferta também, ela precisa que o ofertante esteja em comunhão com os irmãos. Pastor, então pouca gente vai ofertar? O problema não é meu. Eu quero que você prospere de verdade com Deus. Quem entendeu bem aqui?
Não poder entrar de qualquer jeito, Deus vai te abençoar. Não, eu tenho que dar os parâmetros pelos quais você vai realmente receber prosperidade na tua vida. Amém? Quem quer a prosperidade real de Deus aqui? Jesus, ele fala assim, se você chegar no altar e Deus tocar em você, fulano tem alguma coisa contra você, hein? Acho que tu vacilou com ele. O que é que Jesus fala? Deixa a tua oferta no altar. Vai, se reconcilia com teu irmão, depois volta e apresenta. Olha que, entendeu que Deus, a oferta é simplesmente um meio para Ele me aceitar e te aceitar? Entendeu bem, gente? A oferta não é para que Deus aceite, é para que Ele me aceite. Entendeu bem aqui? Estou sendo claro aqui, você nunca mais esquecer isso. Então, a tua oferta, ela vai mostrar o que representa aquela pessoa que você está ofertando para você. Se você faz com alegria, se você faz com voluntariedade, debaixo de obediência, opa, vai ser aceito. Não, sem obediência, sem voluntariedade, sem alegria, meu filho, aí, com certeza, vai estar matando carneirinha à toa. Quem entendeu bem aqui? Não vai valer a pena. Amém? Então, vai primeiro te reconciliar. Então, fazer uma oferta com coração amargurado, sem perdão, não resolve. Tanto pedir perdão quanto perdoar. Porque eu preciso estar em comunhão com meus irmãos, em comunhão com a igreja. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra lá em Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí ele fala, é como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. É como na realidade, a unção, a alegria do Senhor na nossa vida, o Espírito Santo. E depois diz, é como, né? Está lá, ó. E olha lá, né? Vai para o outro agora, para o outro versículo. Ali a presença do Espírito Santo, versículo 3. Coloca ali, por favor. Como o orvalho do irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade, a minha união com meu irmão, não só de boca para fora, mas de coração, determina na minha vida a presença do Espírito Santo e a prosperidade. Sem essa comunhão não dá. Amém? Estou com dificuldade, vou lá e peço perdão e perdoa. Deus vai ele fala reconciliar, ele não fala só de vai, né? Aí a pessoa, se eu te fiz alguma coisa, meu irmão, nem me fala com isso quando ele fala assim. Se te fiz, sabe o que fez, vai contar a história? É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu já vi pessoas que eram dizimistas, ofertantes, na dificuldade, no momento em que elas perdoam, Deus fez vir sobre a vida dessa pessoa bênção que você nem imagina. Só pelo ato de perdoar, os céus se abrem. Estava fazendo tudo, estava com voluntariedade, estava com obediência, estava com alegria. Quem entendeu bem aqui? Mas não estava o quê? Com o coração o quê? Perdoador. Estava com o coração amargurado. Fecha o céu sobre a tua vida. Então você precisa ter voluntariedade, alegria, obediência e o coração livre, aberto para poder amar o teu irmão. Amém? Viver em união com a tua igreja. Aí as coisas acontecem na tua vida. Cadê o povo que vai prosperar muito aí em nome de Jesus? Guarde essa mensagem no coração. Para Deus prosperar a tua vida. Está faltando alguma coisa? Deus, vendo alguma área dessa aqui que não está legal, né? Senhor, essa aqui não está legal. Conserta hoje, amanhã Deus abre porta para você. Tem porta que abre na hora, é rápido. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para orar contigo, né? Nesses 5 minutinhos. E aí, com base nisso, nessa voluntariedade que Davi tinha e que pediu que o povo tivesse, né? Ofertar o melhor de nós, que a voluntariedade faz isso, com amor, com gratidão, como foi falado aqui, com honra, debaixo de submissão e obediência, e com o coração liberto de todo ressentimento e raiz de amargura. Deus vai abençoar a tua vida de maneira rica e poderosa em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a vir aqui e colocar a tua vida financeira no altar. Mas lembra
que Deus quer consertar primeiro o teu coração. Amém? Se tem alguma coisa travada aí, o teu coração vai liberar hoje em nome de Jesus. Quem crê nisso aí? Amém? Glória a Deus, gente. Se tem alguma coisa travada, você pega esses 4 elementos aqui, esses 4 princípios que foram falados aqui, porque são princípios bíblicos, a gente vê que são bíblicos. Você vai ver como é que Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Quando eu preciso perdoar alguém, vai e perdoa. Preciso pedir perdão? Pede perdão. Amém? Eu preciso de mais voluntariedade? Pede a Deus. Senhor, me sustente com o espírito voluntário. Davi pediu, o que você não vai pedir? Não vai contar a história, não. Pede para Deus fazer. É ou não é verdade? Fala com Deus, conversa com Ele. Senhor, e agora, meu Pai? Deus vai te abençoar. Está em desobediência? Volta a ser obediente. Que Deus vai abençoar você. Se seguir esses 4 princípios, ó, a bênção é derramada sobre a tua vida. Às vezes é coisa simples que estava faltando. E Deus abençoa, amém? Feche seus olhos nesse momento. Curva sua cabeça e conversa com Deus naquilo que foi pregado aqui hoje. Que o Espírito Santo falou contigo. Fala com ele, Senhor, eu preciso consertar nessa área, porque eu sei que está faltando isso e o Senhor vai me abençoar. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, olha cada coração aqui. Davi fala assim, sonda-me, Senhor, e vê se em mim algum caminho mau. É o que ele fala. E caminho mau é isso. E ele fala assim, aí eu vou aprender a tua palavra, vou poder até ensinar. Olha só. Mas eu não posso fazer isso se eu não me consertar primeiro. Às vezes está faltando um tiquinho só. No teu sentimento, no teu coração, e o diabo está aprisionando com isso, que ele pega a legalidade, não é? Ele pega a legalidade na nossa vida com coisa boba. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Ora, conversa com Ele hoje. Eu sei que Ele vai te abençoar. Continua falando com Ele. Fala, Senhor, eu é para ser fiel, igual Davi. Eu quero chegar igual Davi. Davi ofereceu 7.000 talentos de ouro. Não, 3.000 talentos de ouro. 7.000 talentos de prata. Cada talento era 34 quilos. 3.000 talentos dava quanto? Meu Deus, 104.000 quilos de ouro. É muito dinheiro. É, não é verdade? É muito dinheiro. Bilhões. E ele falou, eu vou dar voluntariamente. Isso é meu. É do meu tesouro particular. E ele fez com alegria ainda. E ele ficou alegre porque viu o povo também dando com alegria. Ele deu mais do que o povo deu junto, sabia? Mas ele tinha um coração voluntário, tinha ou não tinha? E Deus quer que você tenha esse coração voluntário. Amém? Não se coloca lá, Senhor, eu quero ser um instrumento teu aqui na terra, Senhor. Me dá esses princípios, voluntariedade, alegria, sentimento de honra, meu Pai. Como foi falado aqui, nós prosperamos naquilo que honramos, Senhor. Me dá essa capacidade, meu Pai. Em nome de Jesus, de ter unidade com a tua igreja, meu Pai, para que eu possa ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Ora, conversa com Ele, e Deus quer abençoar. Quer abençoar. Atentamente eu ouvi a sua voz.